dia pros homens da terra. Bom dia, irmão. Já é manhã. Bom dia pra quem Bom dia. Bem-vindo à edição do programa Primeira Página, edição de quarta-feira, 4 de maio de 2022. Imagens lindas pelas quais começamos o nosso programa. Para você que está em casa, que ainda não viu o dia amanhecer, saiba que o clima está ameno, ainda tranquilo, não há ainda sol, portanto ainda está um clima agradável para caminhadas, para pequenos exercícios físicos e também garantir, no entanto, a virilidade. Você tem de exercitar todos os dias e isto garante saúde e vida longa. Bom, são 7:12 minutos, é de costume começarmos com esta agradável imagem da nossa querida Angola, nossa querida capital Luanda, e também esta saudação especial para todos os nossos telespectadores. O bom dia para todos que tenham acompanhado este programa sem perder nenhum minuto. Saudações para o povo moçambicano, que está também com a Palanca TV, e em particular com o programa Primeira Página. Nosso muito obrigado pelo carinho e desejamos sucessos para todo o povo moçambicano e que os sonhos de cada um sejam realizados num breve espaço de tempo. Para o começo aqui, nós vamos apresentar o que iremos desenvolver nesta manhã. Começaremos olhando para alguns assuntos ligados à Covid-19. O nosso país continua a vacinar e o número de vacinados vai crescendo a cada dia que passa. Apelamos cada vez mais cidadãos a dirigirem-se a estes postos de vacinação de alto rendimento existentes em todo o país, e Luanda é a capital angolana e a cidade com mais postos de vacinação de alto rendimento. Fica aqui o apelo, vá para lá e complete a sua dose se estiver em falta ou receba a dose de reforço se assim precisar. Para aqueles que ainda não têm nenhuma, por favor, devem dirigir-se aos postos. Há vacina para todo mundo, há menos pessoas à procura, inclusive. Então, receba a sua dose, esteja prevenido e ajude o Estado angolano, a Comissão Multissetorial de Prevenção e Combate à Covid-19, o Ministério da Saúde, a combaterem esta maldita doença que já convive conosco há mais de 2 anos. Não vamos permitir que vivamos com a Covid por 3, 4, 5, 6 e infindáveis anos. Já basta a malária, que nos apoquenta e é a maior causa de mortalidade no nosso país. Infelizmente, todos os dias, pessoas morrem de malária em Angola, na África subsaariana e no mundo. E aqui falando do continente, propriamente a África subsaariana, é a parte do mundo que mais números concentra no que diz respeito à malária. Portanto, morre-se mais por malária aqui nessa nossa querida África do que de qualquer outra doença, o que é bastante triste e preocupante. Veja aqui as estatísticas apresentadas no passado dia 25 de abril, dia de combate à malária. Ficamos a saber que temos ainda esta média de 95% dos casos de morte de malária concentrarem-se na África subsaariana. Veja lá, quer dizer que demais regiões têm apenas 5% de casos de morte por malária, o que é bastante triste, e temos de lutar contra este inimigo, e nós já conhecemos os caminhos para o combate. Primeiro, apostar seriamente no saneamento básico, que acaba por ser a fonte, que acaba por ser o início de todo este problema de saúde pública que vivemos, e depois apostar também noutras medidas preventivas e o setor da saúde continuar a lutar para a salvação de vidas. Crianças abaixo de 5 anos, mulheres grávidas devem ter uma atenção especial, e voltamos aqui a chamar a atenção. Os centros materno-infantis devem garantir mosquiteiros para as mães grávidas que vão às consultas pré-natais. Devem garantir a medicação exata para as mães que vão às consultas, às mulheres grávidas que vão às consultas pré-natais. É assim que vamos ajudar elas a tornarem-se mais fortes e os seus bebês também.
Vamos então começar por olhar para os destaques do Jornal de Angola, como tem sido de costume, logo no início. Olhamos para alguns assuntos em capa e aqui hoje não iremos fugir à regra. Dentro de instantes iremos olhar para as matérias de destaque, justamente começando com o testemunhado, com a matéria aqui que o jornal destaca. O ministro Diamantino Azevedo testemunhou os testes para a refinaria de Cabinda, que foi testado nos Estados Unidos da América. É um assunto que continua a ser destacado e vale aqui lembrar que Angola vai, nos próximos tempos, ter então esta refinaria montada para servir Angola e o mundo. O produto nosso será aqui refinado e é uma vantagem econômica para o nosso país, mais emprego garantido para jovens de Cabinda e não só, mais economia robusta para o nosso país. De facto, é de se louvar. Outros assuntos aqui em capa, podemos ver no campo político, o presidente do partido MPLA orientou a reunião ordinária. O MPLA reitera a aposta numa vitória expressiva nas eleições gerais. Os membros do Comitê Central do MPLA manifestaram em Luanda total disponibilidade para a materialização de todas as ações que conduzam o partido e o seu líder para uma vitória expressiva nas eleições gerais de agosto próximo. A garantia consta do comunicado final da reunião ordinária orientada pelo presidente do partido, João Lourenço. O encontro serviu ainda para aprovar o plano de marketing eleitoral e as principais linhas de força dos discursos políticos. Seguimos. A angolanização gerou empresas competitivas e com quadros 100% nacionais, defendeu Domingos Francisco em entrevista ao Jornal de Angola. Hoje é o Dia Internacional dos Bombeiros. Portanto, estes estão apostados na melhor prestação de serviços. O que seria de nós sem este órgão do Ministério do Interior? Unesco celebra centenário de Dr. António Agostinho Neto. Olha aqui que o destaque vem justamente de Paris. Chefe de Estado felicita jornalistas. Ontem foi o Dia da Liberdade de Imprensa. O Presidente da República, João Lourenço, felicitou nesta terça-feira os jornalistas. O titular do Poder Executivo exprimiu tal consideração na sua página oficial do Facebook. O meu apreço vai hoje para os jornalistas e outros profissionais que fazem da liberdade de imprensa um instrumento poderoso para o fortalecimento da democracia e a promoção da paz social e desenvolvimento, assinalou o Presidente da República. O Dia Mundial da Liberdade de Imprensa é celebrado anualmente a 3 de maio. Estes e outros assuntos, o estimado telespectador pode encontrar o desenvolvimento no Jornal de Angola, hoje, 4 de maio de 2022. Lembrar ainda que, no setor desportivo, o estádio 11 de novembro está liberado. A CAF autorizou os jogos no 11 de novembro para as eliminatórias do CAN. Bom, estamos felizes por essa boa nova. Ficamos alguns dias aflitos com esta suspensão dos nossos estádios. Felizmente, a CAF libera agora o 11 de novembro. 11 de novembro já pode receber atletas, já pode receber jogos internacionais, pode organizar jogos internacionais. Felizes estamos nós por finalmente podermos então contar com o nosso estádio 11 de novembro, um estádio de referência
nacional e internacionalmente, construído com o objetivo, na altura, de acolher os Jogos do Cannes de 2010. Tivemos o 11 de novembro a receber uma vibração enorme de pessoas vindas de todas as partes do continente e do mundo que vieram a assistir e a testemunhar o Cannes realizado em Angola em 2010. Infelizmente não tivemos o sucesso que todos esperávamos, porque era a intenção nossa que o Cannes, a taça ficasse. Infelizmente não foi possível, o Egito levou de nós o pão, mas hoje temos os nossos estádios que foram construídos de raiz, estádios de referência, e acreditamos nós que nos próximos tempos outros também serão liberados para receberem jogos internacionais, jogos no âmbito do Cannes e quem sabe lá no futuro podemos continuar a sonhar jogos de caráter mundial. Então está aqui a boa nova, estamos todos felizes por isso e não esquecendo que já no dia 6 temos de encher o estádio 11 de novembro com as cores amarelas em apoio à nossa equipa, a equipa angolana, o Petro Atlético de Luanda, que vai receber o Wydad, que vem, no entanto, procurar uma vitória, e nós não vamos deixar, vem procurar uma vitória para a final da Liga dos Campeões Africanos em clubes, mas, é claro, o Petro de Luanda não vai deixar, angolanos não vamos deixar que a equipa marroquina venha conseguir sucesso aqui no nosso país. É claro, sempre no espírito de fair play, no espírito desportivo, nós vamos tudo fazer para vencer confortavelmente e irmos para a casa do Wydad, criar outros obstáculos, criar dificuldades para que a mesma equipa não vença e não ultrapasse o Petro de Luanda. Afinal, tem de ser nossa, estamos a crer que nós vamos conseguir. Temos de ter fé. O Petro de Luanda vai chegar à final e vai levantar a taça da Liga dos Campeões Africanos em clubes. Nós temos fé e Angola toda acredita. Cores amarelas no dia 6 do corrente mês em apoio ao nosso Petro Atlético de Luanda. Neste momento não devemos olhar para o clube que apoiamos, que suportamos aqui nacionalmente. É um jogo internacional, é um jogo que representa o nosso país. Veja que nessa competição Angola é o único país da África subsaariana que ainda se faz presente. Nesta altura estão 4 clubes apenas a competir. As demais já caíram pelo caminho. Equipas fortes da Nigéria, da África do Sul e de outros países, cada Angola, o Sagrado Esperança e várias outras equipas, caíram pelo caminho. Nós continuamos resistentes e resilientes. A nossa equipa tem de chegar à final. Vamos apoiar no espírito da angolanidade e não só o espírito tricolor. O espírito da angolanidade deve falar mais alto. Se é do 1º de agosto, vamos esquecer a nossa rivalidade desportiva, os de Sagrado Esperança. Vamos esquecer as derrotas que o Petro de Luanda ofereceu ao Sagrada. Vamos esquecer esses momentos e olhar apenas para o clube angolano e apoiar como se fôssemos apoiar a nossa seleção nacional. Sim, o Wydad não pode de maneira alguma encontrar facilidades aqui no nosso terreno. Tem de levar uma boa goleada, é o que nós esperamos. Então, esperamos que você também esteja no mesmo espírito. É já, no dia 6, vamos encher o estádio 11 de novembro. Vamos então olhar para a previsão do tempo, de acordo com o INAMET, e só depois disso teremos o nosso primeiro intervalo. O INAMET prevê 31 graus Celsius para Cabinda, como máxima temperatura neste 4 de maio. 4 de maio, 31 graus no Zaire, 32 no Uís. Nestas 3 províncias do norte de Angola, apenas a província do Zaire é que pode não chover, há essa probabilidade. Já as restantes 2 têm a previsão de chuva. Bengo com 33 graus, não vai chover no Bengo, segundo a previsão de tempo. Não há igualmente previsão para Luanda de chuva, 30 graus centígrados e 31
no Kwanza Norte. Kwanza Norte pode sim registrar a presença de águas vindas do céu. Em Malange, a máxima de 30 graus centígrados, 34 na Lunda Norte, vai aquecer, muito quente, mas também pode chover. A previsão de chuva torrencial, inclusive, mesmo cenário previsto para a Lunda Sul, já com uma temperatura máxima de 29 graus. Kwanza Sul com 30 graus centígrados, 30 graus igualmente para Benguela e 26 no Huambo. Bia com 27 graus, previsão de chuva neste mês de maio, previsão de chuva para Mochico, 26 graus Celsius, 32 graus no Quando-Cubão. Huila, 28 graus, igual previsão para Namibe e diferença de 4 graus Celsius entre Namibe e Cunene, 32 graus é a máxima temperatura prevista na província do Cunene. Feito isto, colocamos uma vírgula nesta nossa presença. No próximo bloco já começaremos desenvolvendo os assuntos do dia. Hoje teremos um caso triste, mais um caso triste de homicídio. Um cidadão foi apresentado ontem publicamente pelo Serviço de Investigação Criminal. Este é acusado de ter assassinado a própria esposa. Triste, bastante triste. Hoje também ficaremos a saber qual é o principal motivo que leva mulheres às cadeias. Temos uma população carcerária feminina nas cadeias e por que elas lá estão? Qual é a grande razão delas estarem privadas da liberdade? O motivo você vai conhecer já dentro de poucos minutos. Ainda hoje, voltaremos a falar do tema da semana. Estamos aqui a olhar para a criminalidade violenta, os vários aspectos, onde interagimos com o nosso público telespectador, ouvimos relatos, ouvimos conselhos, ouvimos sugestões, ouvimos, enfim, a opinião do povo, a opinião pública. Hoje continuaremos neste mesmo espírito. Vamos trazer aqui agora, ontem já foi reprovada por alguns a ideia da criação de turmas do apito nas comunidades, nos bairros, nas centralidades. Alguns defendem que sim, seja boa ideia, mas de forma geral, a opinião que fica é que deve ser o trabalho da polícia, o combate à criminalidade, com recurso à coercividade e a polícia que deve tratar de todo o processo que depois leva o cidadão à justiça e não a comunidade a fazer justiça. A turma do apito não tem competência nenhuma para deter e condenar, não tem essa competência. Entretanto, é a polícia que tem este trabalho. Mas também o combate à criminalidade ficou claro que não é missão exclusiva da polícia. Aliás, a polícia deve surgir como último elemento, porque a família está ali. A família que deve começar a orientar o cidadão para um caminho melhor. As igrejas têm um papel fundamental na transformação das pessoas. Nós todos fomos adolescentes e tivemos fases de rebeldia, uns com um tom mais acentuado, outros menos. Mas fomos à igreja, nossos pais foram estrategas e levaram-nos às igrejas para ouvir aquilo que nós não conseguíamos perceber da boca dos nossos pais. E depois havia coincidência, você vai ouvir algo que vem do pastor, que não te conhece, e você acaba casando com o que o seu pai diz todos os dias. E você pensa, será que o meu pai veio me queixar na igreja? Alguém trouxe a história da minha vida aqui na igreja, que está a ser relatada ali no púlpito para todo mundo ficar a saber, e você fica no silêncio, não consegue se manifestar, você não sabe se levanta e diz, pastor, por favor, estou aqui, vou me arrepender logo. Ou fica calado e pensa, bom, se calhar tem mais alguém com o mesmo comportamento que eu, que está a ser retratado aqui. Não, o pastor não sabe nada de si. O padre não sabe nada da sua vida. Mas ele é um homem, além de guiado por Deus, que conhece os princípios das normas sociais e conhece os fenômenos. E a Bíblia já prevê tudo isso.
Então ele toca nas questões sensíveis para transformar a sua vida. Em muitos casos estivemos na sala de aula e o professor, e é comum os professores num momento ou noutro contarem histórias, conversar conosco para também entreter e criar uma aproximação entre professor e aluno. Em vários casos tivemos professores que falaram de coisas que vão ao encontro com a nossa realidade lá em casa, os nossos feitos. E lá está o professor a contar algo que você fica, calma aí. Então o senhor professor me conhece, ao invés de falar comigo em particular e vem contar a minha história na sala de aula. Não, ele não te conhece, não conhece a tua história. Mas algo coincide com o que você faz. E ele procura dizer isso para transformar a mente dos seus estudantes. Despertar, olha, se você procede assim, mude. Então, há um conjunto de elementos que devem caminhar juntos para combater a criminalidade, para combater a marginalidade, para combater outros males que nós jovens acabamos por carregar por longos anos e nós só temos dois destinos quando assim escolhemos. Quem persiste no crime ou vai à cova ou vai à cadeia. E depois aparece a mãe a chorar porque o seu filho está detido, porque o seu filho perdeu a vida num confronto com polícia ou entre bandidos. Quando a mãe podia ter trabalhado um pouco mais cedo. Nós erramos bastante a partir do momento que permitimos e deixamos e achamos engraçado o nosso filho dar uma chapada na mãe. Ele tem 2 anos, não tem noção da vida? Não tem. Ainda é inocente, mas a mãe deve repreender esse comportamento e dizer a ela, essa criança, que não deve bater nas pessoas, não deve bater no seu amigo, não deve bater na sua amiga, não deve bater no colega ou na colega da creche. Se você achar que isso é engraçado, ele é sempre assim, quando quer estar a chorar, fica a me bater. Você está a criar uma futura ameaça para a sociedade. Cuide da sua criança agora, para que seja um adulto disciplinado. Alguém defende a ideia da disciplina em vez da inteligência. E se formos ver a fundo, há alguma razão. Há povos que são tão disciplinados e que nós chegamos a confundir com a inteligência. Eles são muito inteligentes, por isso que eles evoluíram assim. Eles são muito inteligentes, por isso é que eles inventaram o que inventaram. Eles são muito inteligentes, por isso é que transformaram e deram passos grandes no mundo da tecnologia e seu povo vive mais tempo. Vamos olhar para o Japão, por exemplo. Quem são os japoneses? Como é que eles vivem? O japonês é um povo disciplinado, que cumpre horários, cumpre as tarefas e olha para a vida como uma prioridade. Nós podemos adotar este comportamento. Se formos disciplinados, se respeitarmos a vida, se pensarmos no amanhã, tudo isto que vivemos pode acabar em menos de 10, 20 anos. Depende da nossa vontade. E o nosso grande problema já não está em recursos materiais. Nosso grande problema não está na escassez de bens ou da falta disto ou daquilo. Nosso problema está na moral, na mente e na moral. Nossa doença é essa. Vamos mudar. Hoje teremos mais histórias tristes. Assassinatos, histórias de pessoas que estão encarceradas e a famosa turma do apito. No Sambizanga, nós conversamos com alguns membros, nossa equipe é brava e chegou lá e teremos aquele momento que nós não gostaríamos de ter aqui em TV. Falaremos da justiça por mãos próprias. É um assunto que ficou pendente ontem. Hoje vamos tocar. Vamos ouvir entrevistas de pessoas que defendem a ideia de espancamento. Há outras também que são contra esta medida. Na reportagem de hoje, você vai ficar arrepiado. E coincide que hoje, logo pela manhã, utilizadores de redes sociais, infelizmente,
recebemos imagens horríveis de mais uma ação protagonizada pela população, que executou cidadãos acusados de roubos. Bastante triste. Intervalo.